E se a eleição que hoje parece estar nas mãos de Lula estiver muito mais aberta do que você imagina? Existe uma análise do mercado financeiro que está apontando justamente nessa direção. Enquanto as pesquisas mostram Lula na frente, uma gestora de investimentos avalia que a reeleição do presidente pode ser muito mais difícil do que parece. E se essa leitura estiver certa, o cenário político brasileiro pode mudar completamente. Mas atenção! Isso não significa que Flávio Bolsonaro já ganhou. O que existe é uma análise, uma aposta, uma leitura do comportamento do eleitor. E hoje eu vou mostrar exatamente o que está por trás dela. A análise vem da Mara Sete, uma gestora de investimentos. E o ponto apresentado no vídeo é justamente este. A gestora não está fazendo uma previsão baseada simplesmente em preferência política. O objetivo é analisar comportamento e tentar entender o que pode acontecer no cenário eleitoral. Segundo a análise apresentada, o fundador e CEO da gestora, Bruno Coutinho, considera difícil uma vitória de Lula. E isso chama atenção porque as pesquisas eleitorais colocam o presidente em vantagem em determinados cenários. Então surge a pergunta: como uma gestora de investimentos pode chegar a uma conclusão tão diferente? A explicação apresentada é que existe uma diferença entre observar quem está na frente hoje e tentar descobrir quem tem maior possibilidade de chegar à frente no momento da eleição. As pesquisas mostram o comportamento do eleitor no momento em que são realizadas. A Mara Sete está tentando analisar como esse comportamento pode mudar. E um dos pontos centrais dessa análise são os chamados eleitores flutuantes. Eleitores que podem mudar de posição durante a campanha. E isso é importante porque uma eleição não é decidida pela fotografia de hoje. Até o dia da votação, muita coisa pode acontecer. E existe outro motivo para o mercado prestar tanta atenção nisso. Se a percepção sobre quem pode vencer a eleição mudar, o mercado financeiro também pode reagir. Dólar, juros, bolsa. Tudo isso pode sofrer influência das expectativas políticas. Ou seja, o mercado não precisa esperar o eleitor colocar o voto na urna para começar a reagir. As expectativas podem mudar antes. E é justamente por isso que uma análise como essa chama tanta atenção. Agora vem uma parte ainda mais importante da transcrição: a situação financeira dos brasileiros. O argumento apresentado é que uma parcela do eleitorado pode estar deixando a ideologia em segundo plano por causa da situação econômica. Imagine alguém que sempre votou em determinado partido. Essa pessoa vai ao supermercado. Percebe que o dinheiro está mais apertado. Olha para as contas: energia, água, aluguel, combustível. E percebe que o dinheiro simplesmente não sobra. Nesse cenário, a situação econômica pode começar a pesar mais na decisão política. E o vídeo apresenta um dado extremamente importante: 44,8% dos adultos estariam inadimplentes. Ou seja, quase metade da população adulta enfrentando algum nível de endividamento. Isso significa milhões de pessoas com dificuldades financeiras. Pessoas que podem ter problemas para conseguir crédito, para fazer empréstimos, para investir, ou simplesmente para reorganizar a própria vida financeira. E o argumento apresentado é que uma situação econômica como essa pode influenciar o comportamento do eleitor. Não significa que todo inadimplente vai votar da mesma maneira, mas significa que existe um problema econômico que pode entrar na decisão eleitoral. E aí aparece outro argumento do vídeo: a rejeição pode não contar toda a história. Uma pessoa pode rejeitar um candidato simplesmente porque não gosta dele. Outra pode rejeitar um candidato porque está profundamente insatisfeita com a situação do país. São rejeições diferentes. E a tese apresentada é que essa intensidade pode ser importante durante uma campanha. Porque um eleitor muito insatisfeito pode não apenas decidir não votar em determinado candidato. Ele pode tentar convencer outras pessoas. Pode conversar com familiares, amigos, colegas de trabalho, grupos de WhatsApp. E isso pode transformar uma rejeição individual em mobilização política. É nesse ponto que o vídeo apresenta Flávio Bolsonaro como uma possibilidade dentro desse cenário. Mas existe uma coisa importante. Isso não significa que ele esteja eleito.
O que a transcrição apresenta é uma aposta de que o cenário pode mudar e de que o eleitor pode se comportar de maneira diferente do que as pesquisas atuais sugerem. A ideia central é que a eleição ainda está aberta, e que uma eventual mudança no comportamento dos eleitores poderia alterar completamente a disputa. Agora chegamos a outro ponto central do vídeo. Mesmo que um candidato consiga vencer a eleição presidencial, isso não significa que ele terá liberdade para fazer tudo o que prometeu. Existe o Congresso Nacional. E existe, principalmente, o Senado. A tese apresentada na transcrição é que um eventual governo de Flávio Bolsonaro precisaria construir uma maioria no Senado para conseguir avançar em sua agenda. E o vídeo cita várias mudanças que esse grupo político defende. Entre elas estão alterações relacionadas às decisões monocráticas, aos inquéritos e à atuação do Supremo Tribunal Federal. Também é defendida a ideia de estabelecer mandatos para ministros do STF. Por isso, segundo o argumento apresentado no vídeo, a eleição não deveria ser observada apenas pela disputa presidencial. Os candidatos ao Senado também seriam fundamentais. A transcrição menciona a intenção de apresentar uma lista de candidatos apoiados por Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. E a mensagem central é clara: não basta escolher o presidente. Quem ocupará as cadeiras do Senado também pode ser decisivo para o próximo governo. Então, juntando tudo, existe uma gestora de investimentos dizendo que a eleição pode ser mais difícil para Lula do que parece. Existe um eleitorado que pode mudar de comportamento durante a campanha. Existe uma situação de endividamento que afeta milhões de brasileiros. Existe uma discussão sobre rejeição. E existe uma disputa pelo Congresso que pode ser tão importante quanto a própria eleição presidencial. Mas nada disso permite dizer que o resultado já está decidido. Flávio Bolsonaro não está eleito. Lula também não está reeleito. O que existe é uma disputa que ainda precisa acontecer. E é exatamente por isso que essa análise chamou tanta atenção. Agora eu quero saber o que você pensa. Você acredita que a situação econômica pode fazer o eleitor deixar a ideologia de lado? Você acha que as pesquisas estão mostrando o verdadeiro sentimento do eleitor? Ou acredita que existe uma parcela enorme de pessoas que ainda pode mudar de opinião durante a campanha? E uma última pergunta. Se houver uma mudança na disputa presidencial, o Senado pode ser ainda mais importante do que a própria presidência. Comente aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. E lembre, uma pesquisa mostra o cenário de hoje. Mas a eleição só termina quando o eleitor coloca o voto na urna. Se você quer acompanhar essa disputa e entender as mudanças que podem acontecer até a eleição, inscreva-se no canal. Porque essa história ainda está longe de terminar.